Como não ser substituído por um robô? Essa é uma excelente pergunta para a qual há um excelente, aliás, mais do que excelente, um complexo argumento para responder essa questão. E que passa por diferentes áreas, né, da ciência, o comportamento humano estudado à exaustão, para entender o que se passa na cachola do povo que tem medo dos robôs. E aí, quando disseram, Aros, queremos um balanço de 2017, pensando a tecnologia, e uma projeção do que será 2018, eu tive de passar por um dos lançamentos de 2017, que é este aqui, Você, Eu e os Robôs. Livro lançado pela minha querida amiga Marta Gabriel, e que faz essa pergunta, mas mais do que fazer essa pergunta, é um livro que responde muito bem essa pergunta. Como não ser substituído por um robô? Esse é o tema do nosso bate-papo hoje. Tudo bem, Marta? Obrigado pela visita. Prazer enorme sempre falar com você, né? A gente aprende junto. Eu achei genial essa provocação que você fez em um artigo publicado no teu LinkedIn, em que você fala sobre essa história, né, os processos todos de automação, essa coisa que coloca as pessoas em confronto, não com as máquinas, mas com elas mesmas, né? É quase uma questão existencial, algo a ser discutido no divã. E que faz uma provocação dizendo, olha, você, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda é o protagonista. Exatamente. Falta as pessoas perceberem isso. Exatamente. E até uma coisa legal que você está falando, Carlos, porque as pessoas não perceberam que no passado isso aconteceu com tudo quanto é área. Muitas vezes a gente teve que fazer coisas em determinadas épocas da história da humanidade porque a gente não tinha tecnologia para isso. Então a gente tinha que andar quilômetros porque a gente não tinha carro. A gente tinha que cantar porque não tinha um gravador que reproduzisse a música. A partir da hora que você tem a tecnologia, o que ela faz? Ela te liberta, ela não te escraviza. Então, um dos motes que a gente tem que pensar agora é a automação está galopante. Está galopante. Se o povo pensa que o ano passado foi acelerado, esse ano vai ser mais, e o próximo ano mais, e o próximo ano mais. E nesse cenário galopante, o que acontece é tudo o que pode ser digitalizado e automatizado será. Não há dúvida sobre isso. E aí fica a questão, se você quiser sobreviver e se você quiser continuar sendo relevante, não compita com o robô no que o robô faz melhor do que você, que é a automatização, que é tarefas repetitivas, processamento, velocidade de processamento. Uma das coisas que eu falo bastante é a inteligência artificial, ela precisa de memória e processamento, da mesma forma que a inteligência humana precisa de memória e processamento. Então, do lado de cá, em tudo que ele for mais rápido do que a gente, está aumentando a memória, está aumentando o processamento. Usa o que ele faz, abraça aquilo. O que ele não faz ainda, coisas que são nuances, tem que entender ambiguidades, a criatividade, a emoção. Isso vai demorar ainda um tempo para que a gente consiga figure out, né, descobrir o que a inteligência artificial vai fazer. E é isso que a gente tem que fazer para ser diferente. E isso está sendo valorizado estupidamente em todos os âmbitos de tecnologia. Quem consegue pensar, fazer pergunta ao invés de dar resposta. É a pergunta que ilumina. Tudo que você perguntar hoje, a máquina responde. Só que ela não pergunta ainda. Então, perguntar adequadamente, emoção. A gente não tem emoção na máquina. Então, quem tem essas habilidades, são soft skills que a gente fala, começa a ter uma diferenciação enorme, uma valorização enorme no mercado. Quem faz coisa repetitiva tem que pensar, eu vou ser substituído por um computador. E aí até eu gostaria de falar, antes de você continuar perguntando, uma coisa que eu vejo muito forte e me incomoda muito no cenário que a gente está hoje, é que as pessoas adoram as verdades, as mentiras confortáveis, e elas evitam as verdades inconvenientes. E tem um monte de verdade inconveniente que você tem que enfrentar para realmente ter sucesso no cenário que está se apresentando. Agora, é interessante, né, que quando a gente olha para casos recentes, as pessoas não perceberam, e eu gosto de usar esse exemplo, porque ele cabe para uma série de questões, que é a história dos aplicativos de transporte. Eu acho genial porque as pessoas não perceberam ali que não se trata de uma questão da substituição dos taxistas por um outro modelo. Há sim uma questão econômica ali, mas o que se fez foi dar poder a um profissional, que é aquele motorista, que consegue agora gerenciar o tempo dele, que consegue, de alguma forma, otimizar
processos, por exemplo, não precisa mais ficar rodando horas e horas e horas para achar um passageiro ou ficar apostando no movimento de uma determinada região. Ele simplesmente está em qualquer lugar e o passageiro chega até ele, a demanda chega até ele. Isso foi proporcionado pelo avanço tecnológico, né? Por uma percepção de uma necessidade e a apresentação de uma solução ali. Exatamente. Mas o que se fez? Entrou-se em confronto com esses aplicativos, porque as plataformas são predadoras, porque elas cobram demais e etc. É o anacronismo imperando. Não se consegue respeitar esses novos modelos que vêm justamente para corrigir algumas deficiências. A gente vai eternamente na contramão da inovação. Exatamente. Não adianta você ficar reacionário com a tecnologia que está entrando. Porque o que acontece? Ela entra e ela modifica o comportamento. Quando ela modifica o comportamento, as expectativas das pessoas são outras. E se você continuar a tentar fazer aquilo que você estava fazendo antes, quando as expectativas eram diferentes, você não vai ter mais sucesso. Então, o que a gente tem percebido? A tecnologia tem entrado, as pessoas têm demorado, porque o ser humano enxerga linear, só que a tecnologia está mudando exponencialmente. Então, quem fez isso maravilhosamente bem foi a Apple. A Apple, ela já causou 4 vezes disrupção, foi com o iPod, foi com o iPhone, foi com o tablet, agora ela está indo para a parte de carros também. É uma das empresas que é mais cara do mundo, os produtos dela são caríssimos, então não vem com essa história de que, não, estou me ferrando porque a tecnologia está barateando tudo. Não. Ela enxerga onde extrair valor de processos que estão tendo disrupção por outras tecnologias. Não foi a Apple que inventou o peer-to-peer, né, você copiar a música. Quando você viu o cenário, há 15 anos atrás, de todo mundo copiando música e aquilo lá ferrando com as gravadoras, o que a Apple fez? O que tem valor? O cara tem uma música sozinha, sem ter o bundle, que é o disco completo, e bem gravada. Ele paga R$1 por isso, paga $1, na realidade, na época $1, né? Ele paga $1 por isso? Paga. Agregou valor, é quem mais vende música no mundo. Ela fez a mesma coisa com os telefones. Então, tá bom, tinha aquele monte de smartphone lá que era dificílimo de usar. Não foi ela que inventou o smartphone. O que ela faz? Em vez de brigar com o modelo, a Apple sempre abraça o que está acontecendo. Então, nesse cenário que a gente está agora, seja você empresa, ou seja você o profissional, tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo que não está de acordo com o novo modelo? A gente tem que pensar, não é na tecnologia, é no novo modelo de mundo. E eu preciso fazer parte desse novo modelo de mundo. E isso vale, por exemplo, para aluguel em temporada, Airbnb, que foi muito combatido, há questões nesse desdobrando. Nos Estados Unidos, por exemplo, a rede hoteleira se posicionando contra, mas nós vimos aqui no Rio de Janeiro, na Copa do Mundo e na Olimpíada, adotado como uma forma oficial de acomodação, porque os hotéis não tinham condição de receber as pessoas. Lógico. Né? Pessoas que têm 2, 3 apartamentos, não estavam conseguindo alugar por um prazo extenso, aluga para 10 pessoas em um mês. É a mesma lógica da parte do transporte. Você consegue... Aliás, tem um monte de discussão, está no livro também isso, de não confundir o que é a economia de colaboração, compartilhamento, acesso, mas você dá acesso. Então, nem que você não esteja fazendo uma coisa que é fofinha para todo mundo, você não está beneficiando toda a cadeia de maneira geral, alguém está sendo explorado aí no processo, mas você deu acesso para alguns. Sim. Então, nesse cenário, quando você enxerga isso, você consegue aproveitar, que é o que eu falo, você ganhar por meio de data capital. Você extrai valor dessa conexão de dados, aonde você consegue ter resultado porque a coisa flui numa rede maior. Agora eu fico pensando, né? É claro, a gente tem aqui um cenário que é muito revelador sobre o que é o mundo digital hoje. Você faz essa descrição no livro e nas suas palestras, etc. E aí eu fico assistindo a movimentação. Estava conversando esses dias com um especialista em Bitcoin. E ele revelou-se preocupadíssimo porque há no Congresso um movimento, com projetos de lei, inclusive, ele me mandou alguns para ler. Ele dizia o seguinte para mim: Aros, se isso aqui for aprovado da maneira como está, quase que criminaliza transações com Bitcoin. Você ter o Bitcoin ali na tua carteira virtual pode significar crime. Do outro lado, a gente assiste na Europa, e aí, para não dizer que eu estou olhando aqui a questão brasileira, estou só no nosso quintal, a Europa agora dizendo, olha, o Uber é sim um serviço de transporte. Então, a gente parte para um combate
a conceitos, na verdade, Isso. e não a efetiva prática, ao contexto, né? Combate-se o conceito e se inviabiliza processos que são importantes, revolucionários, cada um a seu modo. Conceitualmente, olha, eu mato com um texto na lei e digo, olha, você agora tem que se enquadrar nisso aqui. Enquadre-se ou você simplesmente Então, deixa de isso é existir. perigoso. Por que é perigoso? Se você não abraça a transformação, e o Brasil já está para trás num monte de coisa. Eu voltei de Israel agora no final do ano, a gente foi para uma imersão lá de negócios. O que acontece? A gente é visto como mercado que compra, não mercado que cria, que faz. Nos Estados Unidos, tem algumas leis também, tentando ser passadas lá, o Bill Gates sugeriu que você taxasse empresas que contratam robô, Sim. porque a concorrência é desleal com seres humanos. Eu brinquei no ar sobre isso, dizer o Bolsa Família Global. Né? Exatamente. Só que isso é paliativo. Exatamente. Se você começa a fazer isso, você barra, inclusive a competição que você tem que fazer, a real competição, que é o que vem daqui para frente, e os países que estão sendo mais liberais nessa área são os países que estão se preparando para o jogo. Os países que estão tentando fazer a proteção disso, eles acabam não estando preparados para o jogo. E o que eu fico mais chateada de tudo é que as pessoas não pensam em microeconomia e macroeconomia. Então, quando começou o Uber, por que eu sou contra o Uber? Não é por causa da disrupção que ele causa, a disrupção é ótima, porque ele faz todo mundo ter que andar azeitadinho nas outras coisas. Mas a gente devia ter feito que nem a China ou que nem outros lugares, cria o seu próprio Uber. Porque cada serviço que é internacional e que está aqui no Brasil, utilizando a nossa estrutura, ele está mandando dinheiro para fora. Então, quando você começa a pensar tem um cut disso que vai para Estados Unidos, né? Se pegar qualquer outro aplicativo que é de outro país, vai para fora. Então, o que a gente devia fazer? Ok, a disrupção é essa, vamos abraçar e vamos criar um modelo. E vamos criar o nosso. Mas não é criar um modelo baseado em algo que é ruim. Não. É olhar o novo bom. e o bom. Isso. O problema é que a gente tenta fazer igual e piora, né, Isso, Marta? exato. Mas você começa a fazer o quê? Criar um monte de barreiras, onde você deveria fazer o quê? Abraça e torna ainda mais amplo. O que a gente pode ir além disso? Então, precisa fazer isso. Eu fico pensando nessa história quando eu me lembro que, em 2017, o ISS passou a ser cobrado sobre serviços de streaming. Houve vários advogados e o que eles dizem para mim, Aros, de novo, é uma interpretação, e aí, claro, os advogados fazem isso muito bem, dizem, olha, há uma interpretação possível dessa lei desse lado e desse lado. Cada um escolhe e joga com o regulamento embaixo do braço. O que eu ouvi de muita gente dizendo foi o seguinte, Aros, é conceitual, streaming não é serviço. Você não pode cobrar ISS. Porque não é serviço. Ou seja, por um caminho torto, tentou-se fazer isso que você está dizendo. Olha, já que Netflix e Spotify não são empresas brasileiras e não estão deixando riqueza nenhuma aqui, estão levando a riqueza, vamos cobrar. Mas se encontrou o modelo errado. Isso. Agora, como é que eu faço a cobrança de um imposto que é municipal, de um serviço via internet? Não tem fronteira para a internet. Internet não tem município. Isso, mas eu estava vendo documentários sobre agora, porque o Bitcoin está completamente... Todo mundo está discutindo se é bolha, se não é bolha. Né? É o hype, tem que falar disso, né? E a gente fala disso, eu falo disso há 4 há anos, muito há 5 anos, falando, gente, vocês têm que entender o que é isso daí que vai acontecendo, agora está no hype, né? Mas quando você fala desse processo, mesmo os outros países, né? Se você não abraça esse modelo, se você começa a colocar restrição aqui, restrição lá, tem país que está tentando criar a própria moeda. O que acontece? Não é o caminho, você tem que tentar fazer da maneira que você faça parte da jogada, para que você também ganhe na jogada, naquilo que está sendo a nova regra do cenário. Né? Bom, para a gente encerrar, fizeram essa pergunta para mim e pediram para eu fazer um comentário a respeito e eu respondi da seguinte forma. Aros, qual é o assunto do mundo da tecnologia que deve ser observado em 2018? Para além de todas as outras questões, eu falei sobre cibersegurança. E dei alguns 3 ou 4 motivos de por que eu achava que discutir inteligência artificial é importante, falar sobre o avanço da internet das coisas é importante, mas nós temos que falar sobre segurança. 2018, este ano que está começando aqui, tem só um restinho de ano agora, eu queria que você me dissesse, no mundo da tecnologia, o que nós temos que observar com cuidado e que vai ser a manchete de 2018 para a tecnologia? Eu acho que é a inteligência artificial para esse ano. Sabe por quê? A inteligência artificial está dando um salto e ela está entrando em todas as áreas, todas possíveis e imagináveis que a gente
Você fala direito está entrando, educação está entrando, jornalismo está entrando, saúde de maneira fortíssima. E junto com a inteligência artificial, eu acho que hoje as pessoas têm que pensar um pouquinho mais no ecossistema, não é uma coisa só. Porque se você pegar inteligência artificial, internet das coisas, big data, nanotecnologia e robótica, essas 5 coisas, elas estão reestruturando o mundo num grau que você está virando a chave. Então, para os próximos anos, o que a gente tem? Você falou de cibersegurança, né? O computador quântico, ele está, tipo, a previsão é 4, 5 anos de a gente ter isso acontecendo. O computador quântico quebra a segurança do que a gente tem aqui hoje, assim. Então, se a gente não prestar atenção nessa nova infraestrutura do mundo, se você coloca conexão em tudo, tudo que é conectado pode ser hackeado. Sim. E hoje a gente tem conexão, dados, é um novo cérebro global. Então, o que eu acho que as pessoas tinham que entender, isso é um dos motivos também, porque eu coloquei esse livro para ser de maneira geral para o público, tem que entender essas 5 coisas e porque ela está reestruturando a humanidade. E, em função disso, a gente tem que se preparar para a segurança, para as possibilidades que isso traz e as novas maneiras de viver, porque a gente vai mudar completamente o modo como a gente se relaciona, como a gente vive, como, inclusive, a gente é híbrido com esse cenário todo, e quem perceber isso mais rápido é quem vai ter sucesso mais rápido. A gente corre até um risco, Carlos, de as pessoas que não estão prestando atenção nisso, de ficar insustentáveis. A gente está com problema de sustentabilidade, de a pessoa não aguentar esse cenário e também de não ser resgatada, porque não está com habilidade suficiente para dar sequência nesse processo. Bom, essa aqui é uma leitura obrigatória para quem quer entender o mundo digital, sobretudo para quem quer entender essa relação aqui, o homem e a máquina. E mais do que o homem e a máquina, eu acho que o homem no contexto do mundo digital. Porque se você não se percebe, não sabe quem você é enquanto pessoa, enquanto profissional, amigão, você ficou para trás. Acabou. Você tem que entender para onde nós estamos indo. Então, é uma leitura obrigatória, Você, Eu e os Robôs, o pequeno manual do mundo digital, livro da Marta Gabriel. Esse ano tem muita coisa ainda que vai acontecer, tem rescaldo de discussões que ficaram meio que paradas na virada do ano, que a gente tem que acompanhar. Enfim, temos muito assunto ainda para 2018, muito. Hein? Eu posso deixar uma dica para o pessoal focar no ano? Seja um homem digital. Não seja um homem robótico. Digital agrega nesse cenário que a gente está, robótico não. Ou como eu digo, não seja um tecnomatuto. Marta, um beijo, obrigado. Um beijo. Obrigada, querido. Até mais.